seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as emoções. Estudos indicam que há maior risco para doenças do coração entre as pessoas que passam por fatores emocionais, como impulsividade, hostilidade, estresse, ansiedade e raiva. E dentre os principais malefícios está a hipertensão arterial sistêmica. O que será que as pessoas pensam dessa relação sobre as emoções e doenças? O senhor acredita que as emoções podem influenciar na saúde da pessoa? Pode, tem muito. A senhora acredita que as emoções ruins podem causar doença? Pode. Por que a senhora acredita nisso? E a emoções, a gente fica emocionado, ataca o coração. Aí pode ser fatal. Tá ok, então obrigado. O senhor acha que essas emoções podem mexer com a pressão arterial, por exemplo? Agora eu não sei não sei te explicar não. Tá ok, obrigado. A senhora acredita que as emoções ruins podem causar doenças? Com certeza. Por quê? Porque o corpo e a mente, eles fazem parte de um conjunto. Então, quando você está triste, você baixa a sua imunidade. Tá ok, então obrigado. Devido a mudanças sociais e culturais, muitos hábitos de vida do mundo moderno transformaram o estilo de vida em nosso país. E junto a este fenômeno, aumentou também a prevalência de doenças como a hipertensão arterial sistêmica. Para falar sobre esse tema aqui hoje, nós temos a mestra Adriana Marques dos Santos, especialista também em psicossomática e mestre em ciências do cuidado aqui pela Universidade Federal Fluminense. Agradeço, professora, a sua presença. Poderia falar um pouco para a gente sobre essa relação entre psicossomática e hipertensão arterial? Sim, essa relação ela existe e ela já é pesquisada há muitos anos, né? Tem estudos lá do século XII, cardiologistas falando que pessoas que têm, por exemplo, uma tendência maior a conter as suas emoções, principalmente raiva, ódio, elas têm maior tendência a ter uma variação da pressão, gerando ataques de hipertensão arterial. Né? Essas pessoas, elas geralmente, quando sentem muita raiva e contêm essa raiva, há uma modificação no funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? Então, com isso, desregula todo o funcionamento corporal, tendendo a aumentar a sua pressão arterial. Então, há sim uma incidência direta entre as emoções e a variação de pressão. Seriam as emoções mais ruins, digamos assim? Porque as pessoas da rua até falaram um pouquinho, né, que estavam passando lá e deram um depoimento. As emoções ruins fazem mal mesmo, pode trazer doenças do coração, da mente, mas tem mais ligação com as emoções ruins, a raiva, o estresse. O que acontece é que não existem na realidade emoções ruins ou boas, existe como a gente lida com essas emoções. Então a contenção dessa raiva, a não expressão dessa raiva é que pode gerar esse aumento da pressão arterial. Porque seria mais ou menos como você imagina, você sendo uma grande panela de pressão que contém tudo aquilo que está acontecendo na sua vida que não expressa, né? Então tem um componente corporal orgânico que funciona junto com essas emoções. Né? Então é mais ou menos assim, eu estou contendo a minha musculatura, todo o meu corpo funciona como se fosse uma grande panela de pressão e essa pressão arterial aumenta. Então, na realidade, independente de qual seja a emoção, se é raiva, se é ódio, se é medo, se é tristeza, a sua contenção é que pode gerar um aumento da pressão arterial. Então, aí gera uma dúvida, né? Porque a gente falou que emoções são emoções e que teve uma pessoa da rua que falou assim, o amor. Né? Aí seria uma emoção boa. Essa emoção também contida, não correspondida, digamos assim, também pode trazer coisas ruins para o organismo? Na realidade, o amor já é uma emoção que gera maior expansão no organismo, né? O amor gera prazer, né? Gera contentamento, então não. Mas se esse amor não é correspondido, é claro que vai gerar uma tristeza, né? Se essa pessoa não trabalha isso, pode gerar uma baixa de imunidade. Então as emoções elas estão o tempo todo associadas ao nosso corporal, ao nosso orgânico e juntamente com elas também o estilo de vida, a alimentação, o estresse. A gente não pode também chegar e dizer que o psíquico vai responder a todas as situações, né? Não é porque eu tenho uma emoção contida pura e simplesmente que eu vou ser hipertenso, tá?
E essa coisa, porque a senhora escreve também sobre as experiências de vida, né? Que eu acho que até foi o tema da sua dissertação, não foi? E poderia falar um pouco para a gente sobre essas experiências de vida e a relação delas com os sentimentos, surgimentos de doenças? Sim. Muito interessante na minha dissertação, que eu descobri, é que grande parte dos hipertensos que eu pesquisei, geralmente tinham uma tendência maior a uma contenção das suas emoções. E por isso elas não elaboravam aquilo que elas estavam sentindo, né? E junto com isso, um estilo de vida muito ruim, no sentido de que eram pessoas que tendiam mais ao estresse, a não conseguir elaborar esse estresse. Também é uma alimentação não saudável, né? Uma alimentação que propicia a hipertensão, e que esses fatos de vida foram como que aquela gotinha d'água que estava faltando, aquele desencadeador que estava faltando, né? Então, juntava o estilo de vida ruim, mas sentir e perceber emoções ruins que eram contidas e não conseguia exteriorizar, não conseguia falar sobre aquilo, e acabava gerando um aumento da pressão ou qualquer outro problema de saúde. Daí a ligação psicossomática, né? E esse termo, professora, para quem está ouvindo a gente assim, assistindo, psicossomática, o que significa? O que ele significa? Significa que o psíquico e o somático caminham juntos. Tudo aquilo que acontece no meu corpo, acontece no meu psiquismo. Tudo aquilo que acontece naquilo que eu sinto, que eu penso, acontece no meu corpo também. Tem uma correspondência. Nós somos corpo e mente é uma unidade. Não são separados, né? Então, tudo aquilo que eu sinto, as minhas histórias de vida, elas colaboram com uma vida mais saudável ou com maior adoecimento, dependendo de como eu lido com essas situações. Não são as situações em si, porque problemas todos nós temos, mas como a gente lida com esses problemas. Daí a história de vida, né? Sim. É interessante que as pessoas que a gente abordou na praça, muitas delas entendiam essa relação, falavam, né? O corpo e a mente caminham juntos. Então as pessoas elas têm uma noção de que os sentimentos eles podem afetar o corpo. Como deve ser a abordagem no cuidado de uma pessoa com algum mal psicossomático, como a hipertensão, por exemplo? O mais importante é que essa pessoa possa se dar conta da sua história de vida, possa elaborar isso. Por isso que é importante o trabalho de diversos profissionais em conjunto, né? Um médico, psicólogo, enfermeiro, enfim, que essa pessoa possa ter uma equipe de profissionais trabalhando em conjunto, favorecendo a sua saúde, né? Porque essa pessoa precisa ser ouvida, precisa ser compreendida na sua totalidade, né? E não ir para lá, para um hospital, por exemplo, e ser atendida por uma pessoa que vai olhar essa pessoa como um coração. Essa pessoa ela não é um coração, ela não é uma pressão alta, ela é uma pessoa que tem uma história de vida, que tem a sua forma de lidar com a sua história de vida, com as suas questões, né? E já existem estudos que comprovam que na medida em que essas pessoas conseguem lidar melhor com o estresse, com as situações de vida difíceis, elas conseguem ter um controle melhor da sua pressão arterial. Isso já é comprovado cientificamente. Mas a pessoa ela consegue lidar com esses sentimentos de uma forma melhor, assim. Qual seria a estratégia para ela poder conseguir lidar melhor com esses sentimentos ruins? Só com a ajuda do psicólogo ou existe alguma forma que ela possa fazer para ela se sentir melhor? Exercício? Não sei, eu estou pensando assim. Olha, tem várias coisas que são importantes, né? Quando a gente pensa em saúde biopsicossocial. Então é importante que essa pessoa faça exercício físico diariamente, né? É importante que ela se alimente bem, é importante que ela desenvolva relações saudáveis, que muitas vezes a gente se cerca também de pessoas que também nos contaminam, que também nos deixam meio fora do prumo, né? Então é importante buscar essas pessoas positivas à nossa volta, fazer o que gosta e também aprender a lidar com as suas emoções. Aí entra o psicólogo, o trabalho do psicólogo, poder ajudar essa pessoa a aprender a sua forma peculiar de lidar com as suas emoções, porque cada pessoa vai desenvolver a sua. E tem pessoas que pela história de vida também acabam se unindo a outras pessoas que são mais negativas ainda e acabam complicando a situação, né? Como identificar se a gente está sofrendo de algum mal que tem a raiz psicossomática? Olha, tem autores que dizem que todos os males são psicossomáticos, tá? Mas a gente, quando fala do psicossomático, a gente não pode esquecer que esse psicossomático inclui estilo de vida, inclui como eu lido com as minhas emoções, inclui
como eu vivencio as minhas questões, né? Então tem autores que têm essa visão de que tudo é psicossomático. Agora, existe uma diferença entre somatização e doença psicossomática. Uma somatização é algo que ainda não foi para o orgânico. Por exemplo, eu me aborreço com alguma coisa e eu sinto uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça passa. Então ela não tem algo que tenha sido instalado no corpo. Então é uma somatização. Agora, uma hipertensão, por exemplo, já é uma doença psicossomática, porque ela já se instalou, ela já modificou o funcionamento corporal. E foi ao longo do tempo que foi se instalando Sim. essa doença, né? Então, Sim. como a professora mesmo coloca, não fazia exercício físico, tinha emoções ruins, o estilo de vida não era bom, a alimentação, a vida corrida, aí no final acaba culminando. E hoje também a hipertensão tem aquela abordagem muito sindrômica, né? Não é considerada uma doença isolada só. Tem várias coisas Sim. juntas que levaram a pessoa a ter hipertensão. E agora a gente discutindo aqui sobre a parte dos sentimentos, das emoções. E quando se fala em psicossomática, se tem a ideia de transdisciplinaridade. Como que se aplica isso na prática de uma pessoa, um tratamento de hipertensão? Como ser transdisciplinar, né? Olha, eu acho isso lindo e isso é básico. E eu acho que as unidades de saúde estão tentando aplicar isso cada vez mais. É quando você trabalha em equipe com aquele paciente que chega, né? Quando aquele paciente é atendido pelo cardiologista, pelo psicólogo, pelo enfermeiro, essas pessoas podem trocar para favorecer um tratamento mais benéfico para esse paciente. Isso é uma visão transdisciplinar, é além da disciplinaridade, quer dizer, os profissionais eles não se fecham no seu conhecimento. É importante haver essa troca, né? Sim. E essa troca, na prática, você deve ter vivenciado isso, né? Sim. E aí, poderia contar um pouquinho pra gente lá como que foi? Sim, por exemplo, eu trabalho no meu consultório, né? Eu sou psicóloga clínica e sou professora também universitária. No meu consultório, quando eu recebo um paciente, eu não vejo esse paciente, se eu vejo que ele precisa de outros profissionais, eu conecto com esses profissionais e eu estabeleço uma rede de troca para que esse paciente seja atendido da melhor forma possível. Então, isso é você poder ampliar o seu escopo, né, de visão desse paciente, não achar que tudo é reduzido à sua visão profissional. Eu, por exemplo, não vou gerar um determinismo psicológico, eu não vou achar que tudo está determinado pelo psiquismo, né? Mas são uma série de fatores que, em conjunto, eles colaboram para que aquela pessoa possa adoecer. Então, se essa equipe trabalha em conjunto, essa pessoa vai ser beneficiada, muito beneficiada. E eu já atendi diversos pacientes com hipertensão arterial, né, dentro do meu consultório, e percebo assim, que muitos conseguem reduzir a medicação. Né? Eu nunca vou dizer para um paciente, você não precisa de medicação. Não se trata disso. Se trata de nós podermos trabalhar em conjunto e ver como essa pessoa pode melhorar o seu estilo de vida, a sua forma de lidar com as suas questões e poder ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais plena. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo. Às vezes até indicando o caminho certo, né? Ou favorecendo o que ele acha o seu. Isso aí, favorecendo. A gente tem um quadro sobre as questões que chegam por e-mail ou pessoas que chegam até a nossa produção e entregam perguntas. Vamos ao nosso quadro Perguntas por e-mail. Tem a pergunta aqui da Fátima Ribeiro, de São Gonçalo. Ela pergunta: as emoções ruins podem causar doenças como a hipertensão? Eu volto a dizer, não existem emoções ruins, né? Existe como a gente lida com essas emoções. Porque socialmente nós aprendemos que a raiva, por exemplo, é uma emoção negativa. E, na realidade, ela não é uma emoção negativa. É a forma de lidar com essa raiva, contendo essa raiva, que passa a ser negativo. A natureza colocou a raiva na gente por uma razão, né? Não é? Então, como que você lida com ela é que é difícil. O Vinícius Santos, do Rio de Janeiro, ele pergunta: quais os tipos de doenças psicossomáticas? Olha, tem várias. Olha, gastrite, hipertensão arterial, úlcera, todas essas são doenças psicossomáticas já colocadas pela medicina psicossomática como doenças de fundo psicossomático, né? Mas tem várias. Mas tem alguma ligação, por exemplo, com baixa de imunidade, por exemplo, que falaram na rua? Baixa imunidade, por exemplo, você tem uma emoção ruim, não é emoção ruim, mas tem emoção que você não saiba lidar com ela ao ponto de ela te fazer mal, pode baixar a imunidade? Sim, a tristeza, por exemplo. Né? É muito comum. Eu tive um paciente outro dia que ele se aborreceu muito no trabalho,
No dia seguinte ele estava muito resfriado, quer dizer, a imunidade dele abaixou de tal forma que no dia seguinte ele estava extremamente gripado, enfim, ele não conseguiu ir trabalhar. Quer dizer, olha só como o corpo responde com rapidez ao que acontece na nossa vida e como a gente lida com isso. A Patrícia Paz, ela é auxiliar de contabilidade em Niterói, ela pergunta quais sintomas de uma doença psicossomática. Aí tem várias, né? Mas quais sintomas, assim, a gente poderia, assim, falar para ela no geral, antes de chegar à doença psicossomática, que ela pode sentir para poder não chegar a ter uma doença? Eu acho que o mais importante aí seria a prevenção, ela trabalhar com a questão de como ela vive o dia a dia dela. O estresse, por exemplo, ele propicia muito a geração de vários tipos de doença, né? Então, você trabalhar com o seu nível de estresse é uma coisa importante, né? Todos nós temos um nível de estresse, né? Existe um nível de estresse que é positivo, que nos faz produzir coisas, que nos faz ir em busca do que a gente deseja, é o estresse positivo. Mas quando o estresse ele é elevado, ou seja, existe uma pressão que nós não estamos conseguindo lidar com essa pressão, é esse estresse que é o estresse perigoso. É o que cientificamente se chama de distresse, é o estresse negativo. Então é com esse estresse que a gente precisa tomar cuidado, né? A prevenção de doenças está diretamente associada também à forma de como nós podemos lidar com o nosso estresse. As pressões vêm de todos os lados, mas assim, como eu posso melhorar isso ou diminuir isso, né? E alimentação, enfim, elaboração de como você lida com as suas questões, isso tudo está associado com a prevenção do adoecimento. Nas suas pesquisas ou no consultório, teve algum caso psicossomático que tenha chamado a atenção, que você possa falar para a gente um pouco? Teve. Tiveram vários, né? Foi uma pesquisa muito bonita. Eu acho que assim, o mais bonito dessa pesquisa foi olhar e ver o nível de resiliência dessas pessoas, ou seja, a capacidade que elas tiveram em lidar com situações de vida muito difíceis, né? Então teve uma senhora que me chamou a atenção, que ela era uma senhora que foi tratada como escrava desde a infância e ela conseguiu fugir de uma fazenda onde ela trabalhava, onde ela era, né, mantida como escrava, e ela conseguiu construir a vida dela, né? E ela conseguiu extravasar um pouco da sua raiva nessa pessoa que estava mantendo a ela em cativeiro, né? E assim, o quanto ela conseguiu, a duras penas, construir uma vida autônoma e independente, apesar de tudo que ela tinha vivido lá atrás, né? Uma pessoa sem quase recurso nenhum, os pais falecidos, enfim, foi criança para trabalhar nessa fazenda, né? E conseguiu vir para o Rio de Janeiro e hoje é uma senhora de 80 anos. Então, assim, as histórias de resiliência, quer dizer, embora exista um adoecimento, você pode lidar com isso, né? E você pode também valorizar esse lado positivo, esse lado de que todos nós temos o potencial de construir coisas boas nas nossas vidas. A partir de experiências ruins. A partir de experiências ruins também, não só essas, né? Mas essas também podem nos ensinar, podem ser grandes aprendizados, podem servir que nós, dependendo de como a gente lida com isso, que nós nos tornemos seres humanos melhores, né? A professora Adriana, pode falar um pouquinho para a gente sobre esse termo resiliência? Resiliência, esse termo ele vem da física, né? Na física, resiliência o que é? Digamos, um objeto colide com o outro, esse outro que sofre a colisão, ele consegue se manter intacto apesar de ter sofrido essa colisão, né? Então, esse termo foi levado para a psicologia. E na psicologia quer dizer essas pessoas que sofrem grandes impactos nas suas vidas e apesar disso elas se mantêm intactas e elas sofrem esse impacto, aprendem com esse impacto e seguem adiante e constroem a partir desse impacto. Tem estudos belíssimos em cima disso, de resiliência. E essa capacidade de resiliência, ela é intrínseca da pessoa, tem a ver com a história de vida dela ou não? Ou seja, as pessoas todas são resilientes ou algumas pessoas são mais ou menos? Poderia se falar assim, ou é erroneamente dizer isso? Nós construímos essa resiliência ou não a partir da nossa história de vida e a partir do modo como nós lidamos com as nossas vidas. E tem também características que são o nosso temperamento, aquilo com que a gente já nasce,
que está associado às nossas experiências de vida. Então, são um conjunto de fatores, né, para a construção dessa resiliência. Mas, geralmente, aquelas pessoas que são expostas enfim, a situações de maior dano, muitas delas desenvolvem resiliência, muito mais do que pessoas que são extremamente protegidas, até porque elas não sofrem tanto dano, né? Então, assim, o quanto essas situações que nos levam, que são desafiadoras, podem ser geradoras de resiliência para uns, para outros não. Depende também de uma série de fatores aí, dentre eles o temperamento dessa pessoa, né? De como ela vai lidar com isso. E a história de vida dela, né? Como Sim, colocou como ela antes. lida, né, com essa história de vida. Interessante, vamos voltar às perguntas por e-mail. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, do Rio de Janeiro. Ele pergunta: existe relação entre o estresse com a doença psicossomática? Direta. Existe uma relação direta, né? Conforme a gente já havia falado, essa questão do estresse, ela diminui a imunidade, né? A forma como nós lidamos com o nosso estresse, com o nosso nível de estresse, está diretamente associado ao adoecimento, sendo, obviamente, visto dentro de um contexto maior que inclui outros fatores. E o estresse é aquela gotinha d'água que... Mas tem uma relação o estresse com a resiliência? Pode ter a ver, sim. Sim, a forma Se como a eu pessoa lido. ela não sendo resiliente, ela sofre mais com os danos do estresse, né? Olha, isso é uma questão para se pensar, porque aí a gente não pode generalizar também, né? Tem que ver como aquela pessoa construiu a sua história de vida e, mais do que isso, a sua percepção sobre a sua história de vida, né? Uma mesma situação vivida por duas pessoas diferentes são duas histórias completamente diferentes. E esse é um grande fascínio do ser humano, da nossa complexidade e da nossa subjetividade. Uma pessoa às vezes ela pode ter tudo e se sentir mal, e a outra com o mínimo está feliz. Por isso que eu perguntei dos casos, né, da sua pesquisa e de consultório, que te chamava mais atenção. Você contou a história dessa senhora de 80 e poucos anos e tal. Mas teve alguma coisa relacionada, assim, a gente falou da resiliência, mas relacionado à hipertensão ou qualquer outra doença psicossomática que te chamou a atenção, a recuperação da pessoa com o tratamento? Sim. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que todas essas pessoas, de alguma forma, em algum momento, elas precisaram parar. Quando elas pararam, foi quando elas conseguiram elaborar aquilo que havia acontecido em suas vidas e conseguiram começar a trabalhar para modificar o seu estilo de vida e modificar a forma como lidaram com o estresse, né? Eu também entrevistei uma pessoa que sofreu uma parada cardíaca, foi parar no hospital, enfim, teve que fazer uma cirurgia e sobreviveu, enfim, foram várias as entrevistas, né? E a maior parte deles foram parados pela sua doença. Então, eu acho que a gente pode parar antes de chegar nesse nível. Antes de chegar a doença, né? Antes de chegar a doença, ou tendo a doença, rever o estilo de vida, né? Rever como está lidando com a sua vida, reveja o que te estressa, como está lidando com esse estresse. Estresse sempre vai ter. Né? Tem a ver como vai lidar com ele. E se vai ser resiliente ou não. A Maria Dolores de Nova Iguaçu pergunta: como posso controlar a minha hipertensão? Uma boa pergunta, Maria Dolores. Eu acho que assim, tem que tomar a medicação, tem que seguir, né, o tratamento médico, procure uma ajuda, se você puder, psicológica, para que você possa rever a sua forma de lidar com a sua vida. Faça exercício físico, se alimente bem. A gente tem que pensar que nós somos um todo e a gente não pode pensar num lado só, não é só tomar a medicação. É rever o seu estilo de vida, rever como você está vivendo. Reveja os pontos da sua vida que geram felicidade, que geram tristeza ou raiva em você, né? E procure ajuda se for possível, se você achar que é necessário. A pessoa pode chegar ao ponto de, através das doenças ou das causas psicossomáticas, chegar a ficar deprimida, ter depressão? Pode. E aí, nesse caso, tem relação com que fator da vida assim, que você percebe mais da sua atuação no consultório e tal? O que deixa a pessoa mais deprimida, assim? Olha, o que gera depressão ela está associada também a uma série de fatores, mas a depressão ela está falando também de uma exaustão, né? De uma exaustão psíquica, pode estar falando de um vazio,
existencial. Então tem que ver a história de vida dessa pessoa, como isso foi construído, né? E quando a gente fala de depressão, a gente está falando também de um funcionamento corporal que se modifica, a produção de serotonina, os neurotransmissores, e a gente tem que ver o que está gerando aquilo, né? Essa pessoa já tem essa depressão, essa tendência à depressão desde pequeno, foi algo que aconteceu na sua vida que foi um desencadeador, ou já existia uma tendência familiar e essa pessoa, por ser mais frágil, em uma situação desencadeou isso, né? Ou uma situação que a fragilizou e ela, então, gerou essa depressão. Da importância, né? também de parar e rever, né? Como Sim, você colocou antes. Com certeza. Importante mesmo. Em relação a um desafio, né? Quando se fala em doenças psicossomáticas hoje, o que você vê como um grande desafio para poder a população entender essa relação de saúde, doença, psicossomática, bem-estar? Seria um entendimento dos conceitos? Seria rever os pontos na correria do mundo moderno? O que você deixaria assim como dica para as pessoas que estão assistindo? Na correria do mundo moderno, não se esqueça que você é o mais importante. Eu acho que esse é um grande desafio, porque nós sempre repetimos, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para me cuidar. E esse tempo, ele é essencial, porque se nós não nos cuidamos, em algum momento o nosso corpo vai nos fazer parar. Então, olha para isso, olha para você, né? Separe um tempo para se cuidar, e esse se cuidar é se olhar como um todo. É se permitir ser cuidado também, né? É pedir ajuda também, tá? Para que você não precise adoecer e esse adoecimento gere algo pior. Então, eu acho que o grande desafio, né, é separar esse tempo para si, né? Vou só pegar esse gancho, né, que a professora Adriana já deixa as dicas, mas no seu consultório e na atuação que você tem das experiências de vida e tudo mais, o que você percebe assim de mais comum das patologias que você atende lá? Né? Assim, o que você vê mais comum, que aqui a gente falou, falamos sobre o estresse, que dependendo ele pode ser visto como uma doença ou não, falamos de depressão, que é uma doença muito comum, falamos de hipertensão relacionado às emoções, como você se lida, mas quais são as patologias mais comuns que você percebe assim na sua atuação? Olha, atualmente o nível de depressão aumentou muito, né? As doenças que têm o maior índice, isso a gente já vê pela Organização Mundial de Saúde, pelas próprias estatísticas, são as doenças coronárias do coração, a hipertensão, dentre elas, né? E a depressão. Inclusive a depressão, segundo estatísticas, vai ser a maior geradora de mortes até 2020. Né, junto com as doenças coronárias. Então, essas duas, elas estão lá em cima no ranking, né, inclusive ultrapassando o câncer. Isso eu ia perguntar também, existe alguma relação do câncer psicossomática? Existe. Só que, novamente, a gente não pode colocar como um determinismo psicológico, a gente não pode achar que o psiquismo explica tudo, mas que ele está junto com uma série de fatores, né? Eu não posso, por exemplo, chegar e dizer assim, essa pessoa conteve raiva a vida inteira e por isso ela gerou um câncer. Não, eu não posso dizer isso, né? Eu acho que isso gera uma culpa nessa pessoa que não é verdadeira, né? Porque esse organismo ele tem uma série de coisas aí que vão gerar esse câncer, inclusive uma mutação genética, né? Hereditariedade, processos familiares que geram uma tendência, né? O como se lida com o estresse. Então, a gente não pode nunca se fixar em algo explicando como algo psíquico que gerou aquilo, né? A Mas gente já tem que ver teve casos assim que você, como psicóloga, conseguiu acompanhar e perceber de recuperação de pessoas com câncer mais rápido, porque teve acompanhamento psicológico e tal? Sim. E aí, como é que foi? Assim, você percebeu, num caso, era um câncer muito difícil, raro, era alguma coisa difícil de curar? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Olha, entre as mulheres, o mais comum é o câncer de mama, atualmente, né? Eu ainda acompanho uma paciente que teve câncer de mama e a recuperação dela foi excelente, porque todo o trabalho com essa questão do humor dela, com a aceitação, com a questão da feminilidade, tudo isso facilitou muito a ela passar por todo o processo, né, inclusive da retirada da mama.
né? E depois a sua reconstituição. Hoje em dia já tem essa possibilidade, antigamente não existia, né? É mais assim, é a aceitação da pessoa, da situação? Sim, a aceitação daquela situação e mais o fortalecimento para que ela possa lidar com aquela situação que naturalmente já é uma situação que fragiliza. Não tem como não ficar fragilizado, mas tem como se fortalecer para lidar com aquilo, né? E poder ultrapassar uma série de barreiras e se transformar com isso, né? E aí vai vir a resiliência que a gente falou também. Sim, tá né? tudo junto. Tá tudo junto. Resiliência, estresse. Então foi muito bom a gente ter conversado hoje aqui com a professora mestre Adriana Marques. A gente falou sobre psicossomática, falamos sobre o estresse, a relação das emoções com algumas doenças psicossomáticas. E agradeço a presença da professora Adriana, de toda a equipe, de nossos apoios ao programa. E a gente fica aqui esperando você até o nosso próximo encontro, no nosso espaço aberto para a saúde.